Olá, esse vídeo é pra você que tem preguiça, que não gostou de primeira mão desse livro aqui, ó. Logo no começo já desistiu. Mulheres que correm com os lobos, tá? Saiba você que eu também fui uma dessas pessoas. Eu simplesmente comecei a ler. Achei a leitura, assim, muito densa, muito cansativa, chata. E aí eu desisti de ler. E esse livrinho aqui, essa belezinha, ficou parado por mais de um ano, tá? E eu só li, escanteio, leio, não leio, tento, não tento. Só que eu sou brasileira e não desisto nunca. E aí eu vim contar um pouco melhor pra vocês esse livro, como é que ele funciona de verdade, pelo menos no meu ponto de vista, e o que me fez, de fato, continuar a ler, persistir ali pra conseguir ler. E hoje, simplesmente me inspirou até fazer uma tatuagem, ó. Pra quem não viu minhas tatuagens, eu tenho essa inspiração que vem desse livro, né? E eu quero muito compartilhar com vocês, tá bom? Primeiro, vamos lá. Não é à toa que ele é um livro famoso, tá? Muito compartilhado. E se você perceber, todo mundo que leu completinho esse livro vai falar que é um livro transformador, que é um livro surreal, porque de fato ele é. Eu coloquei na minha cabeça que esse não era um livro comum, assim, de você só passar lendo ali, tá tudo tranquilo. Que era um livro pra estudar, tá bom? A partir do momento que eu pensei dessa forma, as coisas ficaram muito mais fáceis, porque eu comecei a prestar muito mais atenção. E era isso que eu precisava pra passar daquela primeira parte, que é muito chatinha, gente, que normalmente é mais a apresentação do livro e tudo mais, tá vendo? A partir dos contos, ó, que eu grifei várias coisas, o livro é praticamente todo grifado, é que eu percebi que realmente esse livro, ele é transformador. Então, como que você vai começar a ler esse livro? Esse livro aqui é muito indicado por psicólogas, principalmente, porque fala muito do psique da mulher, né, da parte psicológica mesmo. Então, vocês têm que lembrar, tem que entender, aliás, que não são contos como Conto da Cinderela, sei lá, tá? São livros que você tem sim um conto aqui. Por exemplo, eu vou na parte do segundo aqui, pra vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Eu vou dar uma... Não vai ter spoiler esse vídeo, pode ficar tranquilo. Só vou falar realmente do que se trata mais detalhadamente. Mas eu quero que você entenda que, por exemplo, tem aqui o Barba Azul, tá? Que daí é o conto do Barba Azul. É o capítulo 2, eu acho. Ó, o Barba Azul, tá vendo? O Barba Azul, gente, é um conto do livro. Um dos contos do livro, tá? Então foca nisso, você vai ali ler uma historinha. Às vezes vai ficar uma coisa sem pé nem cabeça. Como eu disse, eu não vou dar spoiler nesse vídeo, mas qualquer coisa eu faço outro com alguns spoilers, tá bom? Mas, simplesmente, é um conto. Aí você vai falar, ai, que coisa besta, eu vou ficar lendo contos. Calma, que daí vem a explicação de tudo que aconteceu naquele conto, mas de uma forma realista, tá? Não de uma forma fantasiosa, como é o conto, né? Então, de uma forma realista, por exemplo, o psicológico da mulher, várias outras questões dentro do psicológico da mulher, entendeu? De uma parte de psicanálise mesmo, tá bom? O que aquele personagem, por exemplo, representa na nossa vida como condição de mulher, a ingenuidade da mulher e todas essas questões estão dentro desses contos. É para você conseguir visualizar isso, entendeu? É por isso que tem os contos e logo depois a explicação. Tem outro conto também que eu sempre releio, tá? Não vai ter spoiler, calma. Eu vou tentar fazer isso sem spoiler. Tem um conto que ele fala o seguinte, que é uma menina, basicamente, que a mãe dela morre, né? E aí ganha uma bonequinha. É o máximo que eu vou falar. Você só vai saber que tem uma menina com uma bonequinha mesmo. E aí o que acontece é que nesse conto eles explicam muito essa questão da ingenuidade, de você achar que sempre tem que ter alguém pra te proteger, e aí você tem que encarar o mundo ali, como é que funciona isso, tá? Basicamente isso. Então, eu conto a explicação de uma forma real, conto mais fantasioso, explicação mais real, pra que você entenda muitas questões da sua vida mesmo. E aí, aqui, já falando do livro num contexto geral, não mais só sobre os contos, né? Fala muito da nossa questão de instinto, por isso mulheres que correm com os lobos, né? Os lobos têm seus instintos bem aflorados aí. E o quanto que a gente não segue esses nossos instintos, né? A gente sabe, a gente ouve, né, aqui mentalmente,
Nós sabemos se vai pro lado esquerdo ou se vai pro lado direito. No entanto, a gente insiste em não escutar os nossos instintos mais profundos, deixando de lado. Então, a bomba vem e não é nenhuma surpresa, meio que, caramba, eu sabia por que eu fiz isso, por que eu aceitei isso, por que, sabe? Claro, tudo é uma evolução, né? A gente passa por várias fases na vida, mas muita delas, se você perceber, você não escutou aquele seu instinto. É uma coisa que tava te incomodando, é uma coisa que você se questionava, mas ai, bobagem, coisa da minha cabeça, né? E então, esse livro ensina muito a você a ter essa perspectiva de que não dá mais pra negar os seus instintos. Não é instinto de fazer coisa errada, é instinto de não sei o que, né? Porque o homem fala muito de instinto. Ai, meu instinto ficar olhando pra outras mulheres. Meu instinto traição. Não, gente, não é esse tipo de instinto. Não, de instinto, não, tá? É o instinto do seu ser, certo? Então, você tem uma situação de perigo, você tá vendo que aquela situação é de perigo, né? Mas você insiste porque deve ser coisa da sua cabeça, né? A famosa intuição, que você fala, minha intuição não falha. Mas quando ela vem pra uma coisa mais íntima sua, ela não é que ela falhou. Você falhou com a sua intuição, né? Você passa a não te ouvir, a não se ouvir. E aí fala de muitas outras coisas, que se eu falar eu vou dar spoilers, um spoilerzinho aqui, mas não é isso que eu quero, mas basicamente é isso, tá bom? Então vale muito a pena, vai lendo esse livro, como eu falei, na visão de um estudo mesmo, tá? Eu tô grifando, gente, sem pressa, lê uma página, entenda, lê outra, vai por contos. Lê 2 contos por dia pra você entender, é basicamente o que eu fiz, o que eu estou fazendo, tá? Realmente é um livro transformador que é impossível você se arrepender de ler. É um livro impossível, olha que eu tô te falando, impossível de você não gostar de ler, tá? Então, basicamente, leia, releia, enfim, com calma, tá bom? Bastante calma, que você vai entender tudo que tá nesse livro e a importância dele pra você, principalmente mulher, tá bom? Sobre os seus instintos, sobre por que acontece determinadas coisas, você vai passando a entender determinadas coisas. Confia em mim. E é dessa forma que eu comecei a ler esse livro, com negócio de grifar, lindo e belo, contos por contos, frases que mais me impactaram, assim. Enfim, é isso. Leiam. Se você tem dificuldade em físico, né, eu tenho o Kindle, então quando eu já tô deitada e quero ler, eu vou no Kindle, depois eu volto pro livro físico. Eu faço de tudo pra ler, porque realmente é um livro edificador. É isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Pretendo trazer outros vídeos sobre cada capítulo e o que eu aprendi, então me segue aqui pra você acompanhar. Um super beijo e até a próxima. Tchau!